E eu quero começar a nossa exposição hoje com os irmãos. O tema do nossa, eu vou ler aqui o tema do grupo Pingo. O tema é o seguinte: é paciência, corrija, repreenda e encoraje com paciência. Esse é o nosso tema. E a base, o tema foi retirado exatamente da questão do versículo de número 2 de 2 Timóteo capítulo 4, que diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e em fora de tempo, redargas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Amém? Glória ao Senhor. Então, sobre esse texto, e a gente vai extrair daí algumas lições, né? Vocês estão bem, né? Está todo mundo bem aí. Glória ao Senhor por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Então a gente vai pensar o seguinte, irmãos. Nós já fizemos essa leitura e é lógico que os irmãos que estão nos acompanhando diretamente de seu dispositivo também podem nos acompanhar, 2 Timóteo capítulo 4. Esse texto, a gente tem que fazer algumas perguntas para trabalhar ele. Primeiro, a gente faz as seguintes perguntas: quem fala, para quem, o que ele fala, de onde fala. E aí a gente vai respondendo essas perguntas e construindo o nosso pensamento. Então, primeiro a gente pensa que sabemos que é Paulo que está falando, e fala para Timóteo. Ele escreve uma carta para Timóteo, né? E nessa carta, o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo fala entre todas as coisas? Ou pelo menos se a gente pode resumir. Especificamente nesse texto que a gente leu, do versículo 2, o apóstolo Paulo fala sobre a pregação, que devem ser feitas pregações, correções, instruções. E ele alerta a igreja, né? Especificamente ele alerta Timóteo por ser um jovem ainda e que tinha muito por fazer. E aí o apóstolo Paulo instrui Timóteo. E é interessante que Paulo está na prisão em Roma. Ele é um prisioneiro. E como prisioneiro, irmãos, que ele está em Roma, Paulo escreve, conforme diz a Bíblia Pentecostal, e aí eu trago isso para a gente compartilhar um pouquinho, que ele está sofrendo a privação de um prisioneiro comum, ou seja, ele está sofrendo como um homem comum na prisão. E esse sofrimento comum que Paulo está, né, numa prisão e sofrendo como pessoas comuns, vocês estão me entendendo? Digam amém. Essa condição de Paulo de estar preso, sofrendo de forma tão violenta, mesmo sendo ele um pregador do evangelho, não tendo praticado nenhum ato que pudesse fazer dele um ser infrator. Paulo está sofrendo na prisão, abandonado, e isso gera vergonha nas pessoas que conviveram com o apóstolo Paulo, pelo menos até aquele momento. Então, em resumo, o apóstolo Paulo, o estado que Paulo está, se encontra preso, faz com que os seus companheiros, se é que a gente pode pensar assim, tenham vergonha dele e o abandone. Então os amigos abandonaram Paulo. E gravem bem isso daí, porque o que nós vamos falar hoje tem bastante a ver com esse quesito da vergonha, do abandono, dessa falta de empatia.
grave bem isso. Então, e ele sabia, Paulo sabia que a vida dele, tanto a vida como o ministério dele, estava chegando ao fim. Então, irmãos, quando você vê uma pessoa que está chegando ao fim, imagine. Se a gente parar para pensar que o apóstolo Paulo, será que Paulo estava no fim de carreira, vamos falar assim? Paulo estava como um atleta no campo, né? Vocês lembram que teve aquele jogador, quem não se lembra vai tomar conhecimento agora, ou quem não sabia, teve um jogador chamado Serginho, que estava em pleno jogo, e ele era, acho que do São Caetano, algum tempo atrás, infartou no campo, pleno jogo de futebol, né? Então ele infartou em campo. Será que Paulo estava no fim de carreira e no fim de carreira Paulo estava em pleno vigor físico, assim como um atleta? Não. Ele mesmo já se definia como velho. Ele já se definiu, né? Já se definia como velho, já se definia como alguém que não falava muito bem, né? Então Paulo não era uma pessoa jovem. Então a pessoa vê um homem velho, já está em fim de carreira, já não fala muito bem, colocado numa prisão, abandonado lá, né? Imagine qual era a percepção que as pessoas tinham de Paulo. Obviamente que muitos não quiseram dizer ou pensar, ou não quiseram se associar a Paulo e quiseram abandonar, exatamente porque pela condição física que Paulo tinha, apresentava naquele momento, não ser a melhor. Não ser a de um cidadão no top da sua vida física, do seu vigor físico e tudo mais. Então, Paulo sabia que ia morrer, e as pessoas abandonaram Paulo por isso. Tanto é que ele vai fazendo sua carta de despedida, eu já vou servindo como libação e tudo mais. No meu? E o que eu preciso fazer? Tem dois, então põe o microfone aí, usa esse aqui. Eu vou trocar o meu. Então, irmãos, o que nós temos que pensar é que o apóstolo Paulo está nesse estágio da vida. E aí, nesse estágio, ele se sente só. E nessa carta que Paulo escreve para Timóteo, especificamente, nesse momento, ele percebe, nós ao lermos esse texto, a gente percebe que ele está mais afetivo. Ele descreve bastante, ele usa termos, ele usa construções que deixa a carta o texto mais cordial, recordativo, que mexe com a memória. E também ele formula conselhos a Timóteo, né? E nesse conselho que ele dá a Timóteo, pelo menos, da forma que ele fala, ele trata pelo menos de duas ocasiões. A primeira, nesse caso a gente percebe a afetividade de Paulo, nos adjetivos que ele usa, filho amado. Segundo, possessivo, filho meu. Então a gente percebe que Paulo está mais afetivo. Muito bem. Isso demonstra uma relação de proximidade com Timóteo. E é tão bom quando a gente começa a perceber isso, que a relação que a gente tem na igreja com os irmãos, no caso de Paulo e Timóteo, não era apenas uma relação pastor e ovelha, mestre-discípulo, mas ela evolui, porque ela começa como pastor e ovelha, pastor e discípulo, depois ela vai para pastor e filho. Os irmãos entendem? Digam amém. A relação de Paulo começa como pastor e ovelha, ou pastor e ouvinte, pregador, pastor e ouvinte, ok? Depois pastor e ovelha, depois pastor e discípulo, depois pastor e filho. Olha só que evolução. E esse ponto da carta, Paulo está tratando com discípulo em alguns pontos, como filho em outros. No entanto, é bom a gente pensar que o apóstolo parte de onde, irmão? Preste atenção. O apóstolo Paulo parte de onde para construir essa relação? Ele parte da genealogia ou da memória afetiva, ou da memória
de Timóteo da sua mãe. Ou seja, aí vem algumas pessoas para dizer que o apóstolo Paulo era machista, porque ele diz que as mulheres permaneçam caladas. Mas vejam, irmãos, que diferentemente dos textos antigos que dizem assim, olha, vejam só, Abraão, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, lembra da promessa que fizeste a Abraão, Isaac e Jacó? Paulo parte de Loide e de Eunice. Paulo, para provocar a memória de Timóteo, ele não parte de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele parte de Loide e de Eunice, mulher. O tronco de onde Paulo parte para a construção, para buscar a atenção de Timóteo, é feminino. E o que Paulo fala? Primeiro, por causa do sofrimento que ele estava passando naquele momento e o status dele naquela situação que gerava vergonha nos seguidores. Então, Paulo está no fim da vida, como eu já falei, e vê que está ficando só nessa fase dura da vida. Por causa de sua condição de prisioneiro em Roma, muitos de seus companheiros o abandonaram. Já falei isso a vocês. E eles abandonaram porque ficaram com vergonha. Então o apóstolo deixa esse posicionamento claro, pelo menos em algumas partes do texto. Ele cita isso nesse texto que nós lemos, no capítulo, aliás, em todo o texto de Timóteo. O apóstolo Paulo demonstra esse sentimento de solidão. Em todo 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 22, ele diz, por causa disso eu sofro. Por causa do evangelho. No capítulo 1, verso 16, ele diz, eu não se envergonhou de me visitar. No capítulo ainda, o 2, verso 9, ele diz assim, a ponto de eu estar encarcerado. Ele vai descrevendo porque ele está preso. No capítulo 2, versículo 10, ele diz, eu tudo sofro pelos escolhidos de Deus. Então, enquanto as pessoas estavam tendo vergonha de dizer que Paulo, que seria ou era o pastor deles, estava preso naquela condição, Paulo está dizendo, eu estou sofrendo por causa do evangelho, algumas pessoas não tiveram vergonha de me ver nessa condição preso e vieram me visitar, eu sofro, estou encarcerado por causa de vocês, por causa dos escolhidos de Deus. Então o sofrimento era causado a Paulo foi exatamente por causa do evangelho e das pessoas para quem ele pregava. E isso, aqueles que foram beneficiados pela pregação de Paulo tiveram vergonha. Olha que coisa interessante. Contudo, irmãos, o que me chama a atenção nesse ponto é o que Paulo fala. Vocês lembram que há poucos instantes eu pedi para vocês, e eu dei ênfase a isso, de que o apóstolo Paulo fala sobre aqueles irmãos que em alguns casos ele diz, ele classifica como falsos irmãos, abandonaram ele. Como é que pode as pessoas abandonarem Paulo naquela condição, quando ele mais precisava de um amigo? Veja o que ele mesmo disse, eu fiquei só na minha defesa, ninguém pôde me assistir. Ele disse assim, ninguém pôde me assistir, fiquei só na minha defesa. Como que as pessoas podem ou puderam abandonar o pregador do evangelho nessa condição? Esta fala de Paulo, ou estas falas de Paulo, demonstram pelo menos alguma coisa. Veja, como ele diz, verso de número 6 do capítulo 4, porque eu já estou sendo oferecido, em outras palavras, eu estou morrendo, eu combati firme o bom combate, desde agora a coroa da justiça me está proposta, procura vir ter comigo depressa, porque todos me abandonaram.
Como é que você classifica uma pessoa que abandona alguém numa situação, numa situação como aquela, numa hora daquela, no estágio como ele estava? Eu descrevi que Paulo já estava velho, eu disse que Paulo estava preso e eu disse que estava em Roma. Como é que você classifica uma pessoa que foi discípulo, que foi um companheiro, mas que abandonou o pregador naquela condição, naquela fase da vida dele, naquela idade, naquela prisão, e não pôde estar com ele, pelo menos no momento que ele fosse julgado? Essas pessoas que abandonaram Paulo, do qual ele cita os nomes, inclusive, ele fala de alguns, essas pessoas não podiam ser outras, ou não podiam ser classificadas de outra forma, senão de pessoas insensíveis, de pessoas que não têm amor. Em outras palavras, aquilo que a gente também pode dizer, pessoas que não têm empatia. E aqui eu faço uma ponte com o tema dos nossos jovens, das nossas crianças. Por que, irmão? Por que empatia? Por que desamor? Primeiro a gente precisa entender, então, o que é empatia. É exatamente a condição de que, irmão? Daquela pessoa que não consegue se sensibilizar, que não consegue sentir, que não consegue se atentar ao sofrimento de alguém. Paulo fala lá no capítulo 1, verso 15, ele fala de Figélio e também de Hermógenes. E todos os irmãos da Ásia me abandonaram. Olha só como que um monte de gente desse a quem o cara deu a vida por eles, essas pessoas o abandonam, exatamente por sua condição de prisioneiro. Então, esse fato, esses irmãos demonstraram, inclusive, um tremendo desamor, um descaso com a condição de Paulo, pela forma que ele estava, e isso nós podemos pensar não só, mas vamos pensar nesta noite sobre a perspectiva da empatia. E aqui cabe uma reflexão sobre isso, que eu quero compartilhar com vocês. O que é empatia? Primeiro, a gente precisa entender que empatia está absolutamente ligada com a manifestação de alguém se colocar no lugar do outro, no lugar de outra pessoa, principalmente numa condição como essa. É aquela ideia assim, meu Deus, essa pessoa deve estar sofrendo. Como é que você abandona alguém na hora que ela está nesse tamanho de sofrimento? Ok. Então a empatia está ligada à compaixão e aponta um apontamento, aliás, e aponta falhas. E aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com as crianças? Porque onde começa, ou pelo menos a empatia desses irmãos que aqui estão e que hoje a gente vê em adultos, onde começa? Precisamos agora de um auxílio da psicologia. A gente tem que olhar a psicologia agora, sob o olhar da psicologia. Na infância. É na infância que a gente começa a perceber, ou os primeiros sinais de empatia precisam ser combatidos. Aí eu trouxe para vocês alguns estudos aqui que a gente vai pensar. Primeiro, uma psicóloga chamada Alessandra Augusto, ela se aprofundou no estudo e diz o seguinte: a empatia está ligada ao transtorno comportamental na infância. Começa lá, começa na idade das crianças aí, ó, deles. Começa aí nessa idade. E ela vai mais além, diz o seguinte: começa dessa forma, com um transtorno comportamental, aquele comportamento que ela está começando a desenvolver, que está fora do processo comum, fora do ambiente social, e você não corrige, ou o adulto ou o pai não corrige, isso vai evoluir e se transformar em um transtorno de personalidade. Então vamos traduzir. A criança, quando jovem ou adulto, poderá se tornar uma pessoa agressiva,
cometer furtos, ter problemas com amigos. Os sinais são mais incidentes, por exemplo, recorrentes nos meninos, de acordo com a psicóloga. A incidência maior é nos meninos, se manifesta na forma mais violenta, sendo comum os atos de vandalismo, afronta às autoridades, por exemplo. Olha aquela criança que não consegue entender regras, limites. Mas ele não se coloca no lugar de alguém, ele não foi corrigido lá como deveria. E aí a gente precisa então pensar da seguinte maneira, ainda de acordo com esse estudo, essa psicóloga orienta o seguinte: todos já nascem com temperamento, todo mundo tem, uns mais altos, outros menos, enfim, mas a personalidade é uma construção e conta com contribuições hereditárias e em suas experiências sociais. Então agora a gente vai abrir vamos abrir um pouquinho nossos olhos para como que está sendo a experiência social da sua ou da, eu não tenho, mas da criança dentro do ambiente que ela está vivendo. Irmão, não, vejam bem, se eu tenho alguém que é extremamente favorecido, preste atenção, irmão, isso é importante. Se eu tenho alguém que é extremamente favorecido, não tem percepção de mérito, que tem que seguir algumas regras, a personalidade já estará sendo construída de forma diferente, que tem um vigor na sua criação. Então, olha aí, cuidado com esse pai que, por exemplo, favorece o filho em tudo. Irmão, tem aquela historinha do brinquedo? A criança está com um brinquedo que é dela e ela quer o brinquedo dela e quer o brinquedo da outra. Aí ele começa a fazer aquela choradeira toda e o pai tira o brinquedo da outra para dar para ela. Ou então eu vi um irmão falar, eu não lembro onde foi, mas eu quero trazer para vocês sobre isso que é interessante. Eu não lembro onde foi, mas eu não sei se foi numa palestra, não sei se foi eu não lembro onde foi. Mas alguém disse o seguinte: quando ele compra um chocolate para a mãe e leva para casa, e o filho quer comer o chocolate da mãe e quer para ele o chocolate da mãe. Ele leva para o filho, já levou no dia anterior, mas no dia seguinte ele leva o da mãe. Aí o filho faz aquela zoada danada, ele pega, em vez de dar para a mãe, dá para o filho. Pois bem, você está favorecendo. Cuidado, o favorecimento vai deformar a personalidade dessa criança. Ela precisa conhecer o espaço, ela precisa conhecer os limites. Ainda na perspectiva da psicologia, o combate a esse tipo de comportamento deve ser dado na educação familiar. Amém, irmãos? Então podemos ver algumas vezes adolescentes, jovens, sem nenhum tipo de limite. Não à toa a gente percebe alguns jovens sem algum tipo de limite. Tudo ele quer, tudo ele tem, tudo é dele, basta ele querer. Os pais, em função de sua culpa, legitimam a monstruosidade dentro dessa criança. É violento isso. Em outras palavras, a gente precisa começar a dizer não e colocar essas pessoas no devido lugar, ainda que elas sejam pequenas. Os pais, em função de sua culpa, legitimam isso. Por que não legitimar? Por que não legitimar seria assumir a sua culpa e negligência perante aos filhos? Então, alguns conselhos são dados. Não dê, irmão, objeto no lugar de afetos. Não compre, em outras palavras, não crie a criança sem limites.
Ela precisa conhecer os limites, tem que ter limite. Ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai correr, ela vai querer nadar, mas ela precisa conhecer limites. A minha mãe tinha uma palavra comum que de vez em quando eu vejo fazer falta em algumas criações que eu percebo. A minha mãe dizia assim: engole o choro. Alguém aqui, além de mim, ouvia isso constantemente toda vez que chorava? O Vitor está levantando a mão ali, ó. Engole o choro. Engole o choro. Não compre a paz. Não compre, irmão. Não compre o silêncio da criança. Não compre, não dê objeto no lugar de carinho, não dê objeto no lugar de afeto. E se preciso for, corrija. Corrija. A criança não pode ser o rei na sua casa, nem na sua vida. Não é uma tarefa fácil, tendo em vista que a gente vive diante de tantas situações, e às vezes você precisa de paz para fazer uma coisa, e aí você está de meio a um confronto, e as pessoas que estão ao seu redor nem sempre te ajudam naquela tarefa tão importante que você precisa fazer, você tem que se virar, mas ainda assim, irmão, não corrompa essa criança. Pessoas sem empatia não aceitam regras. E quando você diz não e ela não entende o seu não, você está criando uma pessoa empática. Ela não está aceitando regras. As pessoas sem empatia, elas se martirizam quando precisam, elas querem fazer tudo do jeito que elas querem. E de outra forma, irmão, elas não assumem o fracasso e entendem que o fracasso não faz parte da vida. Porque estão sendo criadas e educadas diante de uma situação só de vitórias. E situações horrorosas, como aquela que o apóstolo Paulo estava vivendo, por exemplo, preso, velho, cansado, talvez gago, não sei, falando com dificuldade, pagando aluguel, abandonado pelos irmãos da Ásia, sem muitos participantes, com 2 pessoas apenas que ele cita, um que está lá no capítulo 1, e depois que ele fala de Timóteo, venha depressa. Alguém olha para esse sujeito e diz, eu não vou me associar com um sujeito fracassado como esse, e aí abandona. Então a pessoa não consegue se colocar no lugar de ninguém, não consegue visualizar ninguém, não consegue perceber ninguém, ela nem entende que ela não tem sequer mérito para determinadas coisas. E se envolve facilmente em briga porque ela é sem paciência. E aí, então o que é que a gente tem que fazer, irmão? Primeiro, a gente precisa retirar essa pessoa do mundo dela. Ela precisa sair desse mundo de isolamento que ela está vivendo, no mundo que gira em torno dela, irmão. Isso não pode acontecer. Ela precisa ser retirada de lá. E de outra forma, ainda assim, a criança não é e nem pode ser o rei. Ei, pai, olhe para mim. A criança pode até, alguns pais tratarem até como príncipe, mas ela não pode ser rei. Não pode determinar o que o pai vai fazer. Horroroso. Às vezes a criança determina o que o pai tem que fazer. Ela não pode dominar você, ela não pode mandar na sua vida. Ela precisa entender que você é que tem o comando. Tenho visto nisso, nesse sentido, irmão. E aí eu compartilho com vocês o que diz Salomão lá no texto de Eclesiastes, capítulo 10. Vamos lá para Eclesiastes 10? Olha só. E vamos pegar esse texto e aplicar agora a criança empática. Vejam só, vamos pegar Eclesiastes, capítulo 10 e vamos aplicar a criança empática. Abra aí Eclesiastes, capítulo 10. E veja o que é que a gente vai encontrar lá, nesse texto. Tem uma lição super importante, ou algumas, mas eu quero destacar esta. Vejam só, e eu farei questão de ler. Diz assim, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro, porque a criança, irmão, nessa condição, criada sem empatia, sem limite, ela será uma criança... ela será um adulto, né?
orgulhoso, inclusive. E Salomão diz que tal como a mosca morta faz exalar mau cheiro num vidro de perfume. Olha, irmão, como que uma mosca pode ser pior, desculpe a palavra, cheirar mal, muito mais do que um vidro inteiro de perfume? Esse é um comportamento que ele vai falar aqui, que ele diz aqui. Ele está falando aqui. Uma mosca morta consegue inutilizar o unguento do perfumador, assim para o famoso em sabedoria e em honra, um pouco de estultícia ou de tolice. O coração do sábio está na sua mão direita, mas o tolo está na sua esquerda. Até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento e diz para todo mundo que é tolo. A forma que a pessoa anda, fala, a forma que ela se movimenta, ela diz para todos que estão ao seu redor que é tolo. O Cortella diz que, trago aqui um exemplo do Cortella, ele disse que certa vez estava num aeroporto, parece, não me lembro, lembrei agora desse exemplo. Ele estava num local assim, público, e a criança estava fazendo um tropel, uma coisa horrorosa, no restaurante. A criança estava fazendo um movimento absolutamente vergonhoso para todo mundo, e aí ele disse o seguinte: eu chamei a mulher e disse para ela: a senhora precisa retirar o seu filho do convívio da sociedade. Por quê? Por que preciso tirar meu filho do convívio da sociedade? Porque ele não sabe viver em sociedade. Ele não sabe viver em sociedade. Ele precisa ser repreendido, ele precisa ter limites. A senhora retira ele do meio do grupo social, porque ele não está vivendo como uma criança. E o pior é que às vezes, irmão, uma fala como essa, a mãe se sente até ofendida. Não, como é que esse cara fala isso para minha filha? Mas a criança não consegue viver. Até quando anda pela rua vai dizendo que é tolo, já pensou? Como é que é isso? As pessoas falando, andando pela rua dizendo: eu sou tolo, eu sou tolo, eu sou estúpido. Aí Salomão diz aqui ainda, acompanhe comigo, vejam bem. Salomão diz aqui ainda, acompanhe. Ainda vi um mal debaixo do sol, como que procede do governador, mal que procede do governador. O tolo assenta-se em grandes alturas, mas os ricos estão aceitados no lugar baixo. E o verso 7 é que eu quero compartilhar com vocês. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé. Olha só. Vi servos a cavalo e príncipe andando a pé. Como pode isso? Inverter o valor? O príncipe anda a cavalo. O servo anda a pé. Aqui está o inverso. O que Salomão está falando, isso está errado. Veja como ele classifica. Ó. Ainda o mal. Repita comigo. Mal. Diga é mal. Servo a cavalo. O lugar do servo não era no cavalo. O lugar do servo, nessa condição e nesse contexto, era pé. Quem andava a cavalo era o príncipe. E às vezes, irmãos, dentro desse contexto da criação, a gente também acaba fazendo isso. O filho anda na condição de príncipe a cavalo e o pai ou os pais a pé. E os pais a pé. Isso é tolice. Como diz o autor aqui, o escritor. Isso é tolice. Se você fizer dessa forma, você está caindo, você está cavando numa cova que você vai cair nela. E olha como ele descreve o texto, olha. Preste atenção, olha como ele descreve o texto, ó.
Quem fizer uma cova, que é logo seguida, o verso 8, ele diz assim, quem fizer uma cova vai cair, criar o filho, colocar, elevá-lo, ascender, na linguagem dos reis, ascender o filho à posição de reinar, de realeza ou de rei, nessa condição, é cavar uma cova que você vai cair, é encantar uma serpente que vai te picar. Olha só o que ele diz, quem cava uma cova, nela cai, quem romper o muro, uma cobra o morderá, quem acarreta pedra, será maltratado por ela, e o que racha lenha, se expõe ao machado. Em outras palavras, você está cavando uma cova, vai cair nela, você está mexendo no muro e vai ser picado de cobra, você está rachando pedra e vai se machucar com martelo, e por fim, você ainda vai, como ele coloca aqui, você ainda vai rachar lenha e se machucar. Imagine dar uma machadada no próprio pé. Irmão, e o verso de número 10 diz assim, se o machado estiver embotado e não se afiar o corte, então se deverá por força. Porque é que tantos, escuta irmão, porque é que tantos irmãos estão sofrendo muito na educação dos filhos? Essa é uma pergunta. Por que é que hoje muitos pais estão sofrendo muito na educação dos filhos, irmão? Essa é uma pergunta. Quando a gente olha as pessoas lá de trás, que não tinham tantas coisas que você tem hoje, que não tinham tanta informação, que não sabiam ler, que também não tinha televisão, tinha ruma de filho, 10, 15, 16, 17, 18. Tinha lá aqueles casos daqueles filhos que davam problema, davam trabalho, por exemplo, mas na sua grande maioria, esses filhos se tornavam mais parceiros de seus pais, por exemplo, na idade, empáticos e outras questões. Mas por que é que hoje, com tanta tecnologia, com tanta informação, com tanto estudo, a gente não consegue dominar? Tem um problema aí, que precisa ser pensado, e é isso que Paulo nos chama a atenção. Qual é, irmão? A gente não está dando, a gente demonstra TV, a gente demonstra o videogame, a gente demonstra, por exemplo, desenho, mas a gente não faz em partes, nem todos, mas a gente não faz a pessoa ver o que ela precisa ver. E o texto está claro para nós hoje aqui. Nós, algumas pessoas, ou nesse caso, para vencer a empatia, como nós estamos trabalhando, a pessoa precisa ver limites. Precisa falar não. Precisa falar não. Há pouco tempo eu vi uma pessoa dizer que nunca falou não para o filho dela. Eu falei, mas um dia alguém dirá, e talvez eu seja o primeiro. Então, irmão, dito isso, voltamos ao que Paulo diz. Olha só, dito isso, voltemos ao que Paulo diz. Dito isso, voltemos ao que Paulo diz. Lá no capítulo 1, versículo de número 1, versículo 2, filho meu. Depois, capítulo 1, versículo 1, Paulo diz, meu filho amado. Capítulo 2, versículo 2, Paulo diz, filho meu. Aí eu fiquei pensando, será que Paulo passou a tratar Timóteo como filho, da mesma perspectiva que nós estamos fazendo aqui, observando aqui nesta noite? Se isso for verdade, vamos dar uma analisada, por exemplo, nas coisas que o apóstolo Paulo diz para Timóteo não fazer e nas coisas que o apóstolo Paulo diz para Timóteo fazer. Vejam só, vamos dar uma olhada assim de forma bem sucinta, como que esse pai chamado Paulo tratou esse Timóteo, esse filho chamado Timóteo, e vamos ver se isso tem a ver com o que a gente estava pregando. Então Paulo trata Timóteo como filho amado e como meu filho.
Ele então exorta. Exortar, incentivar a fazer coisas boas, que serviriam para o crescimento dele. Então ele diz assim, e olha, Paulo não pede, não há pedidos. Olha, peço o quê? Primeiro, eu li várias vezes e eu não encontrei, pelo menos nessas 4 leituras que fiz hoje, do texto de 2 Timóteo inteiro, 4 vezes eu li esse texto e dei 2 inversões diferentes. Veja, eu não encontrei Paulo pedindo na maioria das vezes, aliás, Paulo está dando ordens, é imperativo. As falas de Paulo, em sua grande maioria, estão no imperativo. Veja, ele diz o seguinte, desperta o dom. Paulo não diz, peço que desperta o dom que há em ti. Paulo diz, desperta o dom que há em ti. É uma ordem. Depois ele diz, não te envergonhes. Depois ele diz, participa. Olha só, participa comigo das minhas aflições. Depois ele diz, conserva o modelo que você tem visto. Olha só que coisa interessante. Mais ainda, ele diz assim, fortifica-te na graça. Capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, guarda o teu bom depósito. Novamente, no capítulo 2, versículo 3, Paulo diz assim, considera o que eu te digo. Pensa, guarde o que eu te digo. Não é para deixar à toa. Capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, lembra-te do que eu prego. Não esqueça o que eu prego. Capítulo ainda, seguindo, ele diz assim, no capítulo 1, versículo 14, vamos retornar. Ele volta ao discipulado e diz, vai buscar lá na sua mãe. Veja lá como que a sua mãe viveu. Olha como a sua mãe viveu. Veja como ela faz. Veja como ela tratou. Depois ele diz, capítulo 2, versículo 15, maneje bem a palavra da verdade. Capítulo 2, verso 16, ele diz assim, evite falatórios profanos. Olha, foge daqueles caras que ficam falando bobagem por aí. Paulo não... Olha, eu te recomendo. Ele diz assim, evita. Repita comigo, evita. Aí, capítulo ainda 2, versículo de número 23, ele diz, segue a justiça. Aí eu pulei 1. Olha só, o capítulo 2, versículo 22, foge dos desejos da mocidade. Olha só, irmão, é só fuga. Pare, corte, rompa. Olha só, capítulo 2, versículo 22 ainda, segue a justiça. Depois, a fé, a caridade, a paz. E as pessoas com pessoas de coração puro. E outras palavras, mude suas companhias. Tem gente que não serve para você, corte a companhia. E ele dá nomes. Aí ele diz o seguinte, capítulo 2 ainda, verso 23, fuja de questões loucas. Capítulo 3, verso 14, permaneça no que você viu em mim, no meu exemplo. Permaneça no meu exemplo. A forma que você me viu viver é a que você deve viver. Olha só, irmão, e aí chama atenção pra gente, como é que a gente está vivendo em casa. Capítulo 4, verso 2, aí Paulo diz, você deve pregar em tempo e em fora de tempo. Capítulo 4, verso de número 5, diz, seja sóbrio. Não pense com o coração, raciocina. Aí, capítulo 4, verso 5 ainda, ele diz assim, vai evangelizar. Cutuca a pessoa do lado aí, se puder, e diga assim, vai evangelizar, rapaz. Ô mulher, vai evangelizar a pessoa. Aí, faz a obra do evangelista.
capítulo 4, verso 9, ele diz, vem ter comigo depressa. Capítulo 4, 14 e 15, ele diz assim, ó, foge do Alexandre. Tem um Alexandre na sua vida? Foge do Alexandre. Foge do Alexandre, irmão. Esse tal do Alexandre aí tá dando trabalho mesmo, né? Mas o Paulo já mandava fugir do Alexandre lá atrás. Foge do Alexandre. Quem era o Alexandre, irmão? Vamos ver o que o Alexandre falava? Vamos lá para 2 Timóteo, vamos ver o que o Alexandre falava. Olha lá o que o Alexandre falava. Irmão, olha só o que Alexandre falava. 4:14 e 15. O Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males. Olha só. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Guarda-te dele também, porque resistiu às nossas palavras. Ninguém me assistiu nas minhas primeiras defesas. Foge do Alexandre. Olha só, o Alexandre é um cara que resiste às palavras. Não sei que os cristãos estão tendo com tanta... Irmão, nós estamos vivendo numa geração que o povo está querendo ir para o céu abraçado com o diabo. O povo quer ir para o céu abraçado com o diabo, quer levar o diabo junto. Quer ir para o céu. O povo está querendo ir para o céu, irmão. O povo está querendo ir para o céu fumando maconha. O povo está querendo ir para o céu roubando. Está querendo ir para o céu adulterando. Está querendo ir para o céu, irmão, trocando beijo com a Dalila. Mas não é Dalila de nome, não, pessoa de nome, não. É a Dalila lá do Sansão, ou a Jezabel. Não dá, irmão, não passa junto. E aí Paulo diz o seguinte, como que Paulo trata os seus filhos? Tratamento de pai e filho. Nós não estamos nós não estamos examinando uma relação de pai e filho? Mas aí, peraí, pastor. Alguém me perguntou o seguinte, da seguinte forma, pastor, mas a gente não tem que ser paciente com a nossa criança? Você tem que ser paciente com a criança, não com o erro. O comportamento errado tem que ser corrigido, é claro. Então, paciência é autocontrole. Você pode ter controle para resolver um problema. Eu não preciso perder a cabeça para resolver um problema. Tem hora que eu vou ter que falar mais forte. Mas eu não preciso perder a cabeça para resolver um problema. Não. Mas eu não posso ser tolerante com o erro. Eu tenho que corrigir o erro. Se o sujeito não quer a correção, então aí a gente tem que repensar. E ele diz o seguinte, foge do latoeiro. O que tem de gente aí, irmão? Vamos concentrar dentro do ambiente da educação. Na relação pai e filho. Paulo está falando para Timóteo. Foge do cara, dá o nome para ele. O Alexandre não é bom para você. Mas como é que Paulo sabia que o Alexandre não era bom? Porque Paulo estava preso. Como é que ele sabia que o Alexandre não era bom? Paulo tinha visão do grupo que estava ao seu redor. Inclusive, e aí tem um detalhe. Se ele diz o seguinte, foge do Alexandre, ele não diz para Timóteo assim, não vá em busca de Alexandre. Ele diz assim, foge dele. Quer dizer que o Alexandre estava atrás de Timóteo. Não era o Timóteo que estava atrás do Alexandre, era o Alexandre que estava atrás de Timóteo. Paulo diz, foge dele. Ele vai procurar você, ele vai te seduzir, ele vai tentar captar a sua atenção. Foge dele.
essa relação de pai e filho mostra muita clareza e conhecimento até do universo de relação envolvendo o filho. Mas, pastor, hoje a gente não tem nada disso. Não tem, eu vou dizer por quê. Hoje a gente não consegue corrigir o filho, você não consegue proibir, você não consegue ensinar, você não consegue discipular, você não consegue fazer nada disso. Você não tem voz, é claro, tiraram a sua voz. Tiraram parte da voz dos pais, tiraram parte da força dos pais, tiraram o poder de influência dos pais, e tem aí um grupo fazendo isso daí. E de novo eu falo, tá tudo muito certo, eu não estou entendendo esse negócio. A gente está vivendo uma questão, um momento tão difícil na nossa sociedade, Vocês viram hoje um postzinho que eu fiz aí no grupo do ADMI, tá? A escolinha lá, que duas crianças, a festinha das crianças que foi feita na escola. Agora, viram hoje aí à tarde? Tá aí no grupo aí. Duas criancinhas da idade aí da Ana Paula, lá no cantinho, igual a gente está tendo ali, ó. Como é o nome daquele ali? Pingo de Sabedoria, o cantinho da foto, que eu imagino que aquilo ali é o cantinho da foto. Então a escola lá no Nordeste tinha lá o cantinho da foto, só que chamava-se cantinho do beijo, as crianças iam lá, duas meninas dando beijo na boca para tirar foto. E tem crente indo para o céu abraçado com o diabo. Então, irmão, o que nós temos que pensar? Foge, irmão. Foge do latoeiro. E tem mais. Veja o capítulo 3 e o versículo de número 8. Olha o capítulo 3 e o versículo de número 8. Olha o que Paulo diz, ó. Olha só. Eu teria que ler um pouquinho antes. Veja bem, tenho que ler a partir do verso 1, para a gente fechar o nosso texto no verso 8. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Olha aí. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemos, desobediente a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto. Não está dentro do contexto do que a gente está falando? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Nós não estamos falando de alguém que está dentro do contexto da empatia, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Aí você fala para uma pessoa assim, eu vou deixar de ter amizade com você. Ela diz assim, isso é evangelho? Eu vou deixar de ter amizade com você. Isso é evangelho? Quando eu fiz um post desse lá na internet para um colega meu, não é um amigo, mas é um colega muito próximo, quase no estágio de amigo, e eu publiquei, eu abri um post e marquei ele assim, ó, atenção, a partir de agora eu abro sinal amarelo com você. Hoje eu vou fazer outro. Atenção, abro o sinal amarelo com você. Aliás, já fiz esses dias atrás. Aí alguém logo em seguida comentou a mim assim, como que pode pastor pregando desse jeito? Oxe, está na Bíblia. A Bíblia diz, foge desses tais. Olha o que mais. Que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por causa das concupiscências. E como Janes e Jambres, resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade. Olha como Paulo trata Timóteo. Pai que instrui o filho até nas amizades que ele deve ter e diz não. Pai que diz, dá nome ao boi. Pai que conhece a relação de amizade dos filhos. Então,
Como é que a gente faz isso hoje, irmão? Eu finalizo o meu sermão dizendo o seguinte. Então, a gente precisa, por conta disso, em primeira questão, retirar o filho do isolamento. E Paulo diz o seguinte, prega em tempo, fora de tempo. Se for preciso, muda o tom da sua fala. Ai, meu lindinho, meu chuchu, meu abacate doce, meu abacaxi, como é o nome? Meu abacaxi pérola, meu mamão papaya. Muda a linguagem, irmão. Muda a linguagem se for preciso. Se for necessário, mude a linguagem. É melhor você perder um pouco de paz. É melhor você perder um pouco desse costume que você está tratando e conseguir manter o filho no caminho, do que você negociar. Repito, não compre sua paz, não dê objeto no lugar de carinho e de afeto, e não deixe de corrigir quando for preciso, irmão. Ele não é dono de si. Não compre e não negocie, filho é seu. E nós temos essa oportunidade. Consequentemente, o que vai acontecer, irmão? O que vai acontecer, consequentemente, você não terá um filho, se Deus assim permitir, você for firme nisso, como foram, por exemplo, muitos dos nossos pais e como muitos da nossa geração ainda são, irmãos. E a gente tem testemunhado assim, a gente tem testemunhado isso, irmão. Você vai ter um filho que vai dar lucro para você, como diz a Bíblia, será coroa na sua vida. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Glória a Deus. Não é, irmão? E que herança? A herança tem que ser coisa boa. Quem é que quer me dar uma herança de coisa ruim, de hipoteca, de dívida, de coisa... Quem é que quer receber uma herança de um caminhão de boleto para pagar? Ninguém, irmão. Então, herança é coisa boa. Herança tem que vir para nos enriquecer. Herança tem que vir para mudar a nossa condição, nosso estado. Quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, é porque eles vão mudar a sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos? Então é isso. Repreenda com necessidade, com determinação, irmão. Repreenda com segurança quando preciso for, ensine a crítica, inclusive quando Paulo dá nome às pessoas e aponta os seus erros, ele está dando referência de crítica à criança. Não é só esse negócio assim, eu sou defensor disso, olha, não é só esse negócio assim, não faça isso, por quê? Porque eu não quero, porque eu não gosto, no meu pensamento não funciona desse jeito, tem que dizer o porquê. Tem que apontar a causa do pecado. E quando, pastor, eu devo então pregar? Paulo diz, em tempo e fora de tempo. E qual o conteúdo da minha pregação? Eu parto da de Paulo. Encorajamento, a primeira, e repreensão, a segunda, e alerta em terceiro lugar. Que Deus nos ajude. Você pode dizer amém? Amém. Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus. Portanto, esse é o tema das nossas irmãos. Corrija, repreenda, encoraje com paciência. Tome por base o relacionamento de Paulo e de Timóteo, como está escrito no próprio texto, de pai e filho. E assim, irmão, assim como Paulo disse, Paulo deixou claro que tinha um filho amado a quem ele muito amava e que dava lucro, e o melhor, que pôde assumir a posição de Paulo e dar continuidade ao trabalho que Paulo estava fazendo, que o seu filho também possa, da mesma forma, dar continuidade firmemente e fiel ao trabalho que você está fazendo para a glória de Deus.